Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje falaremos sobre como se proteger em cenários de estresse e inflação, cenários de queda, cenários catastróficos, desastrosos, talvez um pouco parecido com o que a gente tem visto hoje, não é mesmo? Então, vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas classes de ativos, né? Algumas formas de você proteger o seu patrimônio, a sua estrutura financeira em situações difíceis. Né? Antes de apresentar o pessoal aqui, vou pedir para você que está acompanhando a gente pelo YouTube se inscrever no canal e, claro, deixar seu comentário com sugestões de temas, né, que você queira que a gente coloque aqui no BTC Money. E se você está no podcast, no BTC Cast, também, né, vai lá no YouTube colocar seu comentário para sugestões, aproveita e se inscreve lá no canal e continua acompanhando a gente aqui pelo podcast. Bom, estou aqui com meus caríssimos colegas, Rafael Lopes, instrutor de risco, performance e renda fixa do nosso curso de mercado financeiro, GFP. Fala, Rafa. Fala, pessoal, prazer estar com vocês novamente. Estamos finalizando mais uma turma do GFP, não já nas próximas semanas, e estamos com inscrições abertas para o Velho Invest. A gente tem reforçado aqui o curso que começa no dia 11 de janeiro, vai bombar certamente 24 horas de curso, são 6 aulas de 3 horas no caso, né? 2 sábados e terças e quintas ao longo da semana, então um curso num período bastante curto, que a gente vai abordar muito conteúdo interessante, muito conteúdo legal, com aqueles que têm interesse, né, na filosofia do Value Investing, que pode ser aplicado em bolsa, mas também em outras situações no mundo dos investimentos. É isso aí, vamos que vamos. Muito bom. E para você que se interessa em conhecer bem sobre o Value Investing, né, análise de empresas através dos seus fundamentos, o link está na descrição, se inscreve lá. E também com a gente aqui, Marco Barros, nosso instrutor de investimentos do nosso curso de negócios, General Business Program. Fala, Marquinho! É isso aí, mestre Habib. Olá, mestre Rafa. É sempre uma honra, um prazer estar aqui no nosso BTC Money de número 97, Habib. Estamos chegando no 100, hein? Vamos que vamos. Pois é, esse ano a gente bate o 100º, hein, Marquinho? Mas vamos lá, a gente tem bastante coisa para falar, né? Enfim, se você quiser conhecer os demais cursos da BTC, também link na descrição, dá uma olhada aqui. Mas vamos comentar um pouquinho sobre o tema de hoje, né? Na semana passada, puxando um pouquinho, se você não acompanhou o episódio da semana passada, volta lá também, né? A gente fala sobre aumento das taxas de juros e inflação global, né? Então, um cenário que a gente tem observado, né, no mundo. O Rafael colocou alguns pontos muito interessantes, e o Marquinho também complementou uma série de dados e algumas coisas que vale a pena você dar uma olhada se você ainda não olhou. E aí a gente se comprometeu aqui, né, a continuar um pouco esse papo, falando um pouco sobre setores, ativos, classes de ativos e eventualmente produtos que a gente pode imaginar como sendo, vamos dizer, certos seguros, entre aspas, né, para eventuais situações. Então, queria começar com o Rafa aqui, para entender um pouquinho melhor, né? Então, só retomando rapidamente, o que são essas situações difíceis, né, Rafa? Então, o que pode acontecer de ruim para o investidor, a pessoa que fez aí sua poupança para poder aumentar seu patrimônio, e já começar, né, o papo sobre quais as formas que a gente pode se proteger. Tem diversas situações que são muito comuns, vamos dizer assim, né? Quando a gente avalia o comportamento do investidor dentro dos diversos cenários que se repetem ao longo da história, né? Então, a gente sabe que, claro, o mercado, de uma maneira geral, isso tem se intensificado nos últimos anos, é sempre um mercado que oferece muitas situações de incerteza, de muita volatilidade, ou seja, aquelas oscilações bruscas, né? E, além disso, a gente também, eventualmente, passa por janelas em que a gente vê ou grandes euforias, né, de grandes valorizações dos ativos, ou, eventualmente, quedas mais abruptas, né, ou seja, desvalorizações muito grandes do mercado. Bom, é fato que o investidor, de uma maneira geral, ele é conhecido por uma coisa que a gente chama do que é o perseguir a performance, né? E dentro dessa ideia do perseguir a performance, é muitas vezes isso que leva o investidor, por exemplo, a comprar um ativo quando ele está lá em cima, né, no preço mais alto, porque ele está entrando naquela euforia
também sendo um pouco influenciado pelo efeito manada, e acaba comprando o ativo muitas vezes no pior momento, ou é o que faz também o investidor quando a gente acaba de passar por momentos de crise em que as perdas foram muito grandes no portfólio, o cara fica desequilibrado emocionalmente e acaba realizando um prejuízo, né? Bom, mas o fato é que a gente estava falando um pouquinho sobre esse ambiente de muita inflação, o impacto que isso, né, o reflexo que isso tem no aumento das taxas de juros e, por consequência, o que isso pode causar em mercados de mais risco, né? O que o aumento dos juros pode causar, por exemplo, no mercado de cryptocurrencies, como que a Bolsa Americana vai reagir, como que a Bolsa brasileira vai reagir, né? Então, se a gente está falando de uma maneira geral da proteção contra essas possíveis armadilhas, vamos dizer assim, primeiro, claro, a gente tem que sempre ter aquela parcela de dólar na nossa carteira, né? Então, acho que o Habib até tinha falado sobre isso, o Marquinhos sempre comenta também. O dólar é sempre o ativo para proteção nesses momentos de fuga e a gente tem também que se preocupar em como estruturar uma boa carteira para proteção contra o efeito inflacionário. Especificamente ou como equilibrar a carteira para que a gente lide bem com esses momentos ou de muita euforia ou de muita queda no mercado, aí eu comento no detalhe aqui ao longo do episódio hoje, mas o fato é que, sim, acho que a regra geral, de uma maneira, é que a gente tem que buscar fugir de assimetrias negativas, ou seja, se expor de maneira que eu ganho pouquinho, mas com o risco de perder muito. Então, é sempre buscar uma assimetria que seja favorável para a gente, né? No caso, para o investidor. E, de uma maneira geral, também ter uma filosofia, uma disciplina de investimento bem definida, para que você não fique tão exposto assim, a essas oscilações de mercado e se deixe levar muito por fatores emocionais. Alguma coisa que crie uma certa proteção, uma blindagem contra esses equívocos emocionais que a gente comete muitas vezes quando a gente faz a gestão do portfólio financeiro. Pois é, Rafa, falar do aspecto de disciplina é algo realmente importante, porque num cenário de queda, né, então a gente observa isso hoje, né, aumento das taxas de juros, muitos ativos com seus preços caindo, né, e a gente vê muita gente fugindo dos ativos, e em alguns casos de forma desesperada, né, então essa disciplina ela acaba sendo uma dica bem rica mesmo. Marquinho, vamos lá, cara. E agora, do seu lado, né? O Rafa já passou um pouco a bola para você, né? Então, o dólar é uma forma, né? Você se expor na chamada moeda de reserva global, né? Talvez seja uma forma de você ter uma certa proteção. Claro que sempre vai ter variação, né, pessoal? Mas talvez seja algo interessante. E o que mais, Marquinho? O que a gente pode pensar? Legal, né, Habib? Acho que a gente pensando que o mercado é feito de ciclos, né? Então a gente tem um ciclo de alta e ciclo de baixa, e a gente tem que ter essa disciplina, né? Toda essa metodologia de investimento que o Rafa trouxe para a gente para navegar nesses ciclos, né? E o grande problema é como que a gente sabe quando que ele chega, né? Qual que é o ponto certo para a gente mudar a nossa carteira e ir para ativo de proteção ou ativos efetivamente que vão nos beneficiar enquanto o mercado está em alta, né? Como ninguém sabe essa resposta, né? Mas sabe qual é o exato ponto de trocar, é importante que na nossa carteira a gente tenha vários ativos. E aí, entrando já especificamente nos ativos, o Rafa trouxe o dólar, né? Em todas as crises, ele é a moeda internacional, né? Então acaba sendo a moeda de proteção, inclusive na última crise, grande crise que a gente teve em 2008. Apesar da crise ter começado nos Estados Unidos, o dólar subiu, né? E aí eu vou colocar algumas outras moedas que a gente pode ter na carteira, né? O próprio ouro é considerado um ativo de proteção. Ultimamente ele está com preço super baixo, né? Ou seja, ele tem underperformado vários mercados, o que faz sentido, né? Porque normalmente quando nós estamos no ciclo de alta, o ouro ele tende a permanecer com o mesmo preço ou até cair. Quando entra uma crise, o ouro tende a subir de preço.
né? Então, hoje ele não é mais considerado moeda, né? No sentido de que ninguém mais faz troca com ouro, mas ele continua tradicionalmente sendo um ativo de proteção. E aí, entrando em moedas, né? Também eu acho que vale a pena ressaltar que o Bitcoin, né, outras moedas digitais também podem ser ativos de proteção, principalmente no caso de aumento de base monetária dos países, no caso de alta inflação, né? E essa daí é uma das teses que os investidores têm quando colocam boa parte da grana em Bitcoin. Eu tenho mais alguns pontos aqui, Habib, mas eu não sei se quer passar por Rafa, eu posso continuar. Não, manda bala, pode continuar, depois eu vou colocar uma consideração voltando ao que eu falei no episódio passado, mas manda bala. E beleza, e aí vou aproveitar que você vai falar daqui a pouco também, mas sempre bom lembrar que nada daqui, galera, é uma recomendação de investimento, a gente está trazendo aqui nossas opiniões, e aí você deve discernir, né, sobre essas informações e aí tomar a decisão você mesmo, né, e se precisar contratar um profissional, ter um profissional ao seu lado para te ajudar. Mas a decisão, a responsabilidade é completamente sua que está ouvindo, né, nós estamos aqui só para trazer informações. E aí, alguns outros ativos, né, que nos fazem navegar bem dentre esses ciclos, na minha opinião, mestre Habib, são os ativos reais, né, no sentido de imóveis, por exemplo, né, mas é sempre importante a gente entender, dentro da metodologia de investimento que o Rafa trouxe, né, não só é importante a gente ter disciplina, mas a gente entender qual que é o objetivo daquele investimento, né? Se você tem ali o seu dinheiro do fundo de emergência, do seu colchão financeiro, bom, não vai comprar um imóvel, né? Porque você vai perder toda a liquidez, né? Então, existe uma necessidade para cada objetivo da nossa vida. E aí aqui a gente está falando efetivamente de uma carteira de investimento pós colchão financeiro, né? Como que a gente faz para proteger essa carteira? E aí a gente tem ativos reais que podem também ter uma volatilidade junto com o ciclo de mercado, né? Então, eles podem cair quando o mercado inteiro entra em crise, né? Você até falou, né, mestre Habib, trouxe o seu exemplo dos fundos de investimento imobiliário que estão caindo de preço agora, e um dos motivos é a alta de juros aqui no Brasil. E aí eu vou trazer aqui, na minha opinião, o principal ativo que a gente pode ter na nossa carteira para se proteger dessas grandes quedas, dessas grandes crises, que são as opções de venda, né? As chamadas puts, que são basicamente seguros, no sentido em que a gente compra esses ativos e esse ativo só vem, né, na maioria das vezes, a valer alguma coisa no futuro se tudo cai, né? Não que nós sejamos cavaleiros do apocalipse e fique torcendo para que tudo cair, mas é justamente o seguro, porque se tudo cair, se os preços dos ativos caírem, essas puts, elas sobem de preço e você consegue balancear a carteira. Ou seja, com um pedaço bastante pequeno do total do patrimônio, a gente acaba protegendo até o total do patrimônio. É óbvio que isso vem a um custo, né? Comprar essas opções, assim como comprar qualquer tipo de seguro, você tem ali algum custo que, se não utilizado, ele vai a zero. Mas, né, protege de uma maneira geral, porque se todo o resto da sua carteira cair, é justamente esse pequeno pedacinho que a gente vai colocando lá que vai sustentar toda a carteira. E olha que legal, a put, gente, a opção de venda, ela aumenta o seu valor quando o preço do ativo cai. E aí você pode justamente pegar esse valor que aumentou de preço e comprar os ativos que acabaram de cair no seu menor preço, né? Então acaba se tornando até uma grande oportunidade quando tudo cai, né, Habib? Quando todo mundo está querendo vender, é justamente normalmente aí que você tem que comprar, né? E nesse momento é justamente quando as puts vão te dar o maior ganho financeiro, né? Então você acaba ficando protegido e gerando caixa justamente para aproveitar oportunidades de queda. Pois é, eu acho curioso, assim, eu concordo muito com o Rafa, né, em relação a dólar, e acho muito importante que todo investidor tenha um pedacinho aí da sua carteira dolarizada, né, enfim, daí a forma como preferir, né, você pode investir em ativos relacionados ao dólar, você pode investir na Bolsa Americana, você pode ter dólar, né, tanto no colchão como em contas no exterior, enfim, mas aí não é o tema aqui, mas de fato atrelar a moeda de reserva global, vamos dizer assim. E aí, você falou do ouro, né, Marquinho? E é engraçado, né? Porque o ouro, apesar dele não ter mais não estar mais atrelado
a moedas, né? Enfim, desde 71, Bretton Woods, etc. Ainda assim, na tradição, como você falou, isso existe, então isso afeta o preço dos ativos. E tem um outro ponto, né? O ouro é um ativo real, né? O ouro é uma commodity real que é utilizada em diversas aplicações, né? Então, assim como outras commodities, mas o ouro, né, pela sua durabilidade, pelas características de condutividade, enfim, tudo, né, relacionado ao ouro, tem muito valor, né? Valor intrínseco mesmo, isso é muito importante. Isso está relacionado também a outras commodities. Eu acho que tem algumas pessoas até, e eu tenho um pouco dessa simpatia, né? Talvez por ter trabalhado um certo tempo em cadeia de suprimentos, viu, Marquinho? De dar um certo valor a ativos reais e commodities, por exemplo, tá? Mas aí eu falo bastante do mercado imobiliário, né? E você falou, já colocou um disclaimer na questão da liquidez. Isso é importante, claro. Se você compra um imóvel, você compra um escritório, etc., é um valor alto que você acaba se desprendendo e não é tão simples assim vender. E aí vem a questão dos fundos imobiliários que facilitam um pouco essa transação. E aí, como eu tinha começado a falar no episódio passado, mas a gente deixou para comentar um pouco, eu vou comentar um pouquinho sobre essa questão dos fundos imobiliários, né? Então, hoje os preços estão em queda forte, né? Muito por causa do reflexo do aumento das taxas de juros, né? Onde os investidores fazem essa ponderação, né? Então, pegam algum investimento, né, financeiro de base, né? Geralmente IPCA mais, alguma coisa nesse sentido, mas também relacionados ao aumento da Selic, para poder decidir sobre investimento em fundos imobiliários. Porém, o fundo imobiliário, em geral, grande parte deles, tem como lastro imóveis, né? Então você tem ali um ativo real, né? E como diria Mark Twain lá nos Estados Unidos, compre terra, porque não fazem mais, né? Aí aqui só tem um pequeno disclaimer, né? Porque em Dubai, por exemplo, o pessoal faz terra, né? Então eles constroem ilhas artificiais, então tem esse pequeno adendo aqui. E aí é o seguinte, hein, pessoal? Não sei se vocês viram, teve uma notícia aí de um terreno virtual vendido no metaverso por mais de 2 milhões de dólares, né? Enfim, eu, como fui forjado ao filme Matrix, né, eu tenho pavor desse negócio de metaverso. Então eu acabo trazendo mais para o real, né, e pros ativos reais e imobiliários da nossa vida real, pelo menos o que a gente acredita que é a vida real, né, pessoal? Enfim, é muito Matrix, viu, Marquinhos? Aqui, o fundo imobiliário, olha que interessante, né, os preços caindo, né? Algumas pessoas vão achar que é oportunidade e outras pessoas estão se desfazendo dos preços, né, descontados. Só que o aluguel continua caindo, né? E boa parte desse aluguel tem reajuste inflacionário, né, em alguns casos, assim como o valor patrimonial desses imóveis. E aí tem algumas análises, por exemplo, o custo de reposição. O custo de reposição é o custo que teria ao construir um imóvel semelhante e qual que seria o patrimônio desse novo imóvel, né? Então, muitos fundos imobiliários estão negociando abaixo do custo de reposição, o que é um grande desconto, né? Então, aqui você também tem uma certa proteção, porém, vale o disclaimer que o Marquinho fez, né? Essa proteção tem um risco de mercado, né? Então, de preferência, com uma parcela do seu patrimônio que você não vai precisar usar amanhã, tá? Então, esse é um ponto relevante. Então, toda proteção vai ter algum disclaimer, tá, pessoal? Rafa, vamos lá, você quer contribuir e colocar mais algum ponto? Não, além de tudo isso que vocês estão colocando, é importante a gente sempre ter uma visão estrutural, né, de movimentos de mercado. Então, toda essa conversa começou quando a gente estava falando da questão da alta dos juros e o impacto, né, naqueles mercados de mais risco. Então, é natural a gente imaginar que o aumento das taxas de juros naturalmente faz com que o fluxo, né, migre para as classes de renda fixa e claramente nesse caso, você tem uma pressão de demanda, né, por compra dos ativos de risco que é menor, e aí você vê o ouro caindo, você vê o Bitcoin eventualmente caindo, você vê as bolsas de uma maneira geral caindo, e quando a gente tem cenários exagerados como esse brasileiro, a gente vê também os fundos imobiliários cedendo, né? Apesar de muitas vezes é engraçado, você vê empreendimentos, por exemplo, fundos de shopping, né? que são fundos ou investimentos extremamente rentáveis, né? Os caras estão bombando de ganhar dinheiro lá com contratos de aluguel IGPM, PCA. Aí você vai ver quem são os clientes. São os pequenininhos, né? Lojas Renner, Riachuelo, esses caras aí. Então, chance de inadimplência baixíssima, ou seja, realmente é difícil entender, mas
a gente vê, ou seja, esse movimento estrutural, né, essa migração de fluxo, ela é natural. Então, nesse sentido, é importante ter um bom equilíbrio da carteira, né? Porque o cara que está lá com toda a grana em bolsa, toda a grana, ou muito encheu a mão em Bitcoin, por exemplo, claramente vai sofrer nesse cenário e não tem muito o que fazer, não tem muito como você ficar olhando para fundamento quando a Selic vai para 11%, né? Ou 12%. No fundamento fica lá para trás, né? Vamos colocar nosso dinheiro, nosso suado dinheirinho no título conservador ali, ganhando 11%, 12%. Bom, de qualquer maneira, tudo isso que a gente está colocando também, né? Essa questão do equilíbrio é importante porque o mercado ele muda de direção de maneiras impressionantes, né? Hoje eu acordei, a gente está gravando esse episódio no dia 26 de novembro, né? E eu fiquei espantado quando eu vi o barril do petróleo caindo 6%. Só que semana passada estava todo mundo falando do medo, né? Pedindo para a OPEC aumentar a produção, falando do medo do petróleo explodir e ir para, sei lá, $100, né? E aí você acorda um belo dia, está caindo uma semana depois dessas conversas, os Estados Unidos acabou de liberar lá a reserva estratégica, não sei o quê, e aí você acorda com o petróleo caindo 6%, porque agora saiu uma notícia que pode ter uma nova variante da Covid. Isso mostra como as coisas são completamente imprevisíveis, né? A gente tem a gente consegue alguns direcionamentos quando você tem fatores estruturais mudando, mas as coisas mudam muito rápido de direção, né? Quem diria que a bolsa está 100 mil pontos agora, né? Agora no final do ano, final de 2021, certamente não foi nenhuma corretora, não foi ninguém lá daqueles, né, influencers. Pelo contrário, por esses, a bolsa estaria em 150 mil pontos agora no final do ano, mas está em 100, né? Que surpresa! Será que eles não desconfiavam que isso podia acontecer? Enfim, mas o ponto precisa ter muito equilíbrio de carteira, de novo, né? A questão da disciplina e todos esses pontos que vocês estavam falando que a gente não pode esquecer na hora de construir uma carteira que nos proteja, né, de todas essas imprevisibilidades, de todas essas incertezas e que também, obviamente, a gente tem que saber fazer uma leitura adequada de mercado para entender um pouco esses movimentos mais estruturais que acontecem, né? Para saber o direcionamento, para onde cada classe deve migrar e os riscos aos quais a gente está exposto. Pô, muito bom. Marquinho, é o seguinte, cara, a gente tem mais alguns minutinhos aí. Talvez você queira complementar com mais alguma forma, né, ou ativos, etc. Mas sabe um outro ponto que eu acho que valeria a pena até a gente comentar brevemente aqui, né? Talvez em situações de incerteza, a gente pode trabalhar eventuais hábitos de consumo, né? Talvez isso possa ser importante dentro de uma eventual proteção. O que você acha? Com certeza, né, mestre Habib? No que tange a consumo, né, ou seja, o nosso gasto, né, mensal, diário, quanto maior, né, maior o seu passivo, né, maior a sua despesa, e de hoje até enquanto você tiver esse estilo de vida, né? Então, o hábito de consumo que a gente pode mudar, ou seja, a gente pode se proteger no sentido de que, se der algum tipo de crise, a gente consegue, né, ficar durante mais tempo sobrevivendo com aquilo que a gente já tem, né? E aí, Habib, eu não sei se era isso que você queria falar em relação ao hábito de consumo, né? Olhando no sentido familiar, de pessoa física. Mas aí depois você complementa, porque eu tenho mais dois caras que eu acho legal comentar aqui, de ativos que são bons para a gente ter na carteira, para se proteger aí de eventuais ciclos econômicos, tá? Um deles, mestre Habib, a gente já até falou quando a gente fez aqueles episódios lá sobre fundos de investimento imobiliário, lá no passado, e aí um deles era o Inverse ETF, ou o ETF inverso, né? Aquele ETF cujo o preço sobe quando o ativo cai, né? Ou seja, é um fundo de índice negociado em bolsa que tem dentro da sua composição vários ativos de proteção. Inclusive, a gente trouxe alguns, mas que eram alavancados, né? Vou trazer aqui um exemplo do SQQQ,
né? Que ele não só é um ETF inverso, ou seja, lá quando a Bolsa Americana sobe, ele cai, mas ele é inverso 3 vezes. Ou seja, tudo que a Bolsa Americana sobe, ele cai 3 vezes, tanto que só esse ano, Habib, esse ETF já está com uma perda de quase 60%. Só que, assim como é inverso para o lado negativo, ele também pode ser inverso para o lado positivo, ou seja, colocando um ETF desse na carteira, se a Bolsa Americana cair 20%, esse ETF ele sobe aí 60%. E um outro ativo aqui que eu acho que vale a pena comentar, que não necessariamente é um ativo de proteção, mas quando a gente olha a longo prazo, né, por exemplo, a aposentadoria, um ótimo ativo para você ter na carteira são ações de boas empresas, né? Quando você compra uma ação, né, principalmente olhando a longo prazo, independe do preço de mercado dela hoje, você está comprando uma fatia, né, daquela empresa e os ganhos futuros que essa empresa vai gerar, né? E aí, se você quiser saber mais sobre isso, a gente tá com o curso aberto de Value Investing, né, começando, né, vai ser, Rafa, dia 11 de janeiro, né, para a gente conseguir investir em empresas que geram bom valor. É isso aí, Mestre Habib. Pô, excelente, cara. Só uma pequena correção, você falou que estava no grupo de episódios de fundos imobiliários, mas está no grupo de episódios que a gente falou sobre ETFs, né? Então a gente falou muito sobre ETFs, né? Então, pessoal, vocês têm interesse em saber mais sobre ETFs, a gente fala sobre ETFs no Brasil e no exterior, tem uma série inteira aqui no BTC Money, procura lá no YouTube ou no podcast, a gente tem essa série toda sobre ETFs, tá bem legal, né? E aí, voltando ao negócio que eu falei para você de consumo, né? Eu lembro de um episódio que o Rafa comentou, né, sobre uma certa tendência de uma parcela da população, né, de adquirir novos carros, né, como uma forma de, vamos dizer assim, tá tudo dando errado, eu vou aproveitar agora o máximo que eu puder, vou comprar um carro esportivo, porque sei lá o que vai acontecer amanhã. Isso é um grande perigo, né? Esse é um grande perigo para lidar com uma situação de incerteza, né? Porque muito provavelmente você vai continuar aqui amanhã, né? Então, você lidar dessa forma, né, pode ser um pouco irresponsável, né? Uma coisa é quando você tem recurso suficiente para adquirir um bem, né, ou alguma coisa que vai te trazer uma alta despesa sem problema, né? Outra é quando você abre mão de uma parte razoável do seu patrimônio para fazer isso, né? Então, em geral, quando a gente fala de momentos de incerteza, né? E a economia traz isso, né? A queda do consumo, né? Uma certa segurada, né? Então, isso é importante. Ah, mas eu vou deixar de curtir e tal, talvez um pouquinho, né? Então, você abre mão um pouquinho, né? Para poder se segurar para uma eventual virada, né? Uma situação que no futuro tende a ser mais interessante, né? Então, acho que esse é um ponto relevante aí. Cuidado com o carpe diem excessivo aí, viu, pessoal? Isso daí pode ser um grande perigo, né, para a sua vida financeira, né? Então, segurar um pouquinho num momento de crise, né, ou de inflação, para depois, né, com a coisa melhorando, você pode se dar o luxo de gastar um pouco mais, de ter alguns gastos um pouco mais extravagantes, que também faz parte da vida, né? Então, acho que esse é só um ponto, né? E só para voltar em relação aos fundos imobiliários que eu tinha falado, né? E esse é um ponto importante. Tomar cuidado com a liquidez, porque, por exemplo, eu invisto, né, em fundos imobiliários e vejo, né, o meu patrimônio caindo todo dia, aquele negócio todo, né? E aí dá aquela vontade, né? Putz, eu vou vender, eu estou perdendo dinheiro, não sei o quê. Mas os dividendos, os proventos, como o Rafa mesmo comentou, né, são imóveis AAA, são imóveis de altíssima qualidade, com inquilinos bons que vão pagar. Então, tem uma certa segurança, né, uma razoável segurança aí nesse tipo de ativo. E é aquele negócio, né? Provavelmente um dia as taxas de juros vão cair de novo, né? Isso deve acontecer. Se eu conseguir segurar esses ativos até esse momento chegar, né? Então tudo bem, eu espero esse momento chegar, né? Senão eu vou acabar realizando prejuízo, como o Rafa também comentou, e isso pode fazer com que eu tenha algumas perdas no meu patrimônio, né? Então são alguns pontos relevantes que eu queria só complementar aqui com aquele negócio que eu tinha falado, mas eu gostei que o Marquinho voltou aí com a história do ETF e já sugiro, hein, pessoal? A gente fala de vários ETFs, inclusive inverse ETFs e vários outros tipos, né, lá nos episódios sobre ETF. Então volta lá, beleza? Pessoal, acho que a gente já falou bastante aqui sobre como se proteger, né? Enfim, são várias formas da gente se proteger, nenhuma é
a panaceia, né? Acho que isso é importante da gente classificar. Todas têm variações, têm riscos, etc. Mas são, acho que um ponto que o Rafa sempre coloca, né? A importância da diversificação. Isso daqui é muito relevante. Rafa, se quiser contribuir aí no final ou mandar seu abraço para a turma, manda bala. Eu acho que é isso, pessoal. Só, né? Vocês vão ficar falando aqui toda hora do spoiler, não sei o quê, mas no próximo a gente já podia falar um pouquinho sobre como fazer o controle de despesa em ambientes de alta inflação e emendar falando um pouquinho sobre ativos que geram uma maior proteção contra a inflação também, né? O que vocês acham? Pô, eu acho interessante. Acho que o Marquinho topa também, né, Marquinho? Tá fechadíssimo, mestre Rafa. Aproveito para me despedir. Então, pessoal, até o próximo BTC Money. Valeu, mestre Marquinho. Rafa, muito obrigado, cara. Valeu, até o próximo episódio. Grande abraço, pessoal. Valeu, gente. Obrigado você que acompanha a gente até agora, pelo interesse e pela paciência. E a gente se vê, então, na próxima semana. Já lançado spoiler, a gente vai falar sobre consumo e ativos para se proteger da inflação. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.